Né? Como se fosse uma dependência, uma abstinência. Até dói, né? Sim, você quer ver, você fica ali, você manda um recado, você quer imediatamente ver se respondeu, você passa o dia inteiro esperando a hora de ver. Então, assim, é uma mudança muito grande. Tanto que a paixão, ela dura de 6 meses a no máximo 2 anos. Porque o cérebro fato, não né? aguenta. Imagina viver a vida inteira assim, Você né? fica o tempo todo hiperligado. O que está fazendo, o que não está fazendo, que horas me ligou, não me ligou ainda, isso significa o quê? Entendeu? Entendi. Então, assim, o cérebro não aguenta isso. Você não consegue. Passado esse, em geral, dura 8 meses, 1 ano, tá? Mas tem gente que mais. Passado isso, a coisa tende a acomodar e começa a ter uma coisa muito mais afetiva. Porque aí o contato físico, esse contato físico que você, de dar a mão, o cheiro, dormir de conchinha, dar bom dia, isso já libera um outro hormônio que não tem nada a ver com a paixão. Mas que dá bem-estar. Também, mas a paixão, ela é dopaminérgica. É de uma substância da dopamina, do prazer imediato. Essa coisa do contato, dessa coisa mais afetiva, é ocitocina. A ocitocina é como se fosse a cola do amor. É quando a paixão deixa de ser aquela necessidade, passa a ter admiração, você passa a olhar a pessoa com os olhos de tipo assim... Cara, é com ela que eu quero viver o resto da minha vida. É essa parceira. Quando você fala uma coisa e não precisa nem falar, ela já sabe o que você quer dizer. Começa aquela sincronia de cérebro a cérebro. Exato. Aí é amor. É o tal do BrainNet. Você sabe? BrainNet. Existe uma coisa entre os seres humanos que se amam, tá? Tem que ser amor, paixão não. Que é uma comunicação cérebro a cérebro que não passa por nada. Em tempo real. O quê? Exatamente. Bluetooth? Um Bluetooth. Nossa, um Bluetooth. Mas tipo o quê? Isso, por exemplo, ocorre com monges que meditam horas e horas lá no Tibete. E chega uma hora que todos conseguem. É mesmo? Exatamente. Conectados. Mas num casal, por exemplo... Num casal apaixonado, foi feita uma pesquisa o seguinte. Botava a mulher ou o homem, tanto faz, vamos supor. Você entrou lá no tubo da ressonância magnética. Tá. E aí você tá lá, eles estão... Tá tudo bem, Vilela, tudo bem. Vilela, agora eu vou te dizer uma coisa. Tua mulher tá na outra sala, também numa máquina, mas ela não entrou na máquina. Mas a gente, antes dela entrar na máquina, a gente vai começar a dar uns choquezinhos nela. Cara, imediatamente o teu cérebro começa a sentir dor. O quê? Por ela. Que doido. Isso é lindo. É muito isso legal. É a ciência do amor. Isso é a coisa mais romântica, o corpo respondendo, né? Porque você achou que ela tá sofrendo. Olha só. Então, assim, a conexão... E tinham que ser namorados de pelo menos 2 anos. Mas isso deve rolar também de mãe, filho, pai... Sim, mas nesse caso foi feito de pessoas que não tinham que ser um amor imposto por sangue. Tá. Né? Uma escolha, Uma escolha. Eu escolhi amar você. Que legal né? isso. Porque a mãe tem aquela coisa, meu filho eu tenho que amar de qualquer maneira. Às vezes tem filho que a mãe nem ama. Mas assim, ela se sente responsável, né? Mas existe. A gente vai falar até sobre esse negócio de instinto materno, que é bullshit. Exato, né? Exatamente. Tem mulher que sofre horrores porque acha que tem que amar e não ama os filhos. Então, essa pesquisa provou que existe uma comunicação cérebro a cérebro das pessoas que se amam. Mas faz muito sentido isso. E é lindo. Porque aí, quando chegava e dizia pra ela, que estava na outra sala, vamos supor que essa namorada fosse a sua eterna namorada, e falasse assim, olha, o negócio é o seguinte, o Vilela agora vai passar por um processo que a gente vai ter que dar uns choquinhos nele pra ver. Cara, primeiro eles tentam falar, não, faz comigo. Ah, é? Os dois falavam isso. Faz comigo. Não, mas tem que ser com ele. Acendiam as mesmas regiões que seriam onde estaria dando choque nele e sem ela estar recebendo choque. Mas isso incrível, também né? Tem a ver com... Acontece uma situação de perigo ou qualquer coisa e as pessoas estão conectadas e elas não podem falar sobre aquilo
Você tá ligado? Aquela coisa que depois do carro você fala... Você viu aquele negócio? Quando você vi, eu pensei a mesma coisa, não sei, sabe? Existe uma conexão cérebro a cérebro, que a gente não sabe muito bem como funciona, mas a cola ou Wi-Fi dessa comunicação, com certeza, é uma questão afetiva. E a gente tá, hoje em dia, com um equipamento muito melhor para começar a entender essas coisas. Não, para ver, né? Por isso que esse estudo foi um estudo feito com vários casais. E não era o casal da paixão, porque a paixão, ela tem muito da posse, ela tem muito dessa coisa de ocupar território, da preocupação. Eu tenho... As lembranças que eu tenho de paixão são muito ruins, assim. Exatamente. Porque é uma coisa que você sofre, que você não tem... é aquela coisa... O amor é tranquilo, é paz. Eu falo pra minha mulher assim, quanto mais tranquila você tiver, é melhor. Porque às vezes, eu falo como ela é mais nova do que eu, assim, você pode sentir às vezes que, nossa, tá tranquilo demais, né? Mas isso é bom, porque eu já passei o contrário disso. É um sofrimento, é uma angústia, atrapalha o seu trabalho, atrapalha tudo ao redor. Sim, porque te desconecta. A paixão é um estado de dependência onde você fica hiperfocado. Em vez de você ficar hiperfocado numa droga, num jogo ou qualquer outra coisa que dá a dependência, você está focado numa pessoa. Seria a mesma coisa que eu tô falando com você aqui e parte da minha cabeça tá pensando... Exatamente. O que tá fazendo agora? Exatamente. Ela não me ligou e tal. Exatamente. Mas, doutora, é isso daí mesmo. Você tá meio desfocado, né? Totalmente. É como se você tivesse... E tem uma lenda urbana que diz que você pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Bullshit. Mentira, né? O cérebro, ele é monogâmico. Mono tudo. Monotemático. Monotemático, exatamente. Quando ele faz uma coisa legal, ele faz várias coisas... meia boca. É que o pessoal pensa que essas coisas automáticas, que a gente automatiza, não conta. Por exemplo, dirigir. Eu posso dirigir, conversar, porque o dirigir... já está no automático. Já está no automático, né? Isso que você falou é tão interessante, essa coisa do que vira automático. O cérebro tem uma característica muito interessante, que o instrumento que a gente usa, e quanto mais a gente usa, é como se o cérebro botasse dentro dele a representação no cérebro. Não entendi. Por exemplo, certamente, se a gente fosse estudar o cérebro do Ayrton Senna, ele e o carro seria a mesma coisa. Estão tão conectados. Ou um cara que anda a cavalo direto, ele está conectado com o animal. É como se o corpo dele, a representação no cérebro do corpo dele inclui o cavalo, inclui o carro. E isso é tão verdade que a gente não precisa ser Ayrton Senna. A gente, quando dirige, a gente fala, gente, olha para cá, olha para lá. Eu não sei como cheguei, às vezes, num lugar, né? E como é que a gente passa por coisas que a gente não calcula. A gente sabe que dá. É como se o teu corpo tivesse aquela extensão. Quem tá do lado fala, não vai dar. Você fala, tranquilo, dá, e você passa. Porque o teu cérebro incorpora os instrumentos como se fizesse parte. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque essa coisa, por exemplo, um agricultor ou um artesão, aquilo que ele faz com a mão... torna-se uma extensão? Uma extensão dele. Olha só. Uma extensão dele. Muito. Você vê um cara dirigindo um caminhão daqueles enormes, o cara manobrando, é uma coisa absurda. E a habilidade. Né? É incrível. E o cérebro faz isso em pouco tempo, tá? Como que ele calcula, né? Quer dizer, pra ele deve ser muito fácil, mas pra gente, o quanto ele tem que virar e você vai caber, e pra gente é um... E isso é tão fantástico, isso é um paradigma que vai mudar toda a ciência nos próximos 30 anos ou antes. Porque assim, isso começou a se ter certeza, a gente sabia que ocorria, mas a gente não tinha certeza. Através do estudo do Miguel Nicoleles, né? Que é o maior cientista vivo, eu acho que, para mim, do Brasil... Esse cara era para ter uma estátua dele no Brasil e ele ser ganhador de prêmio Nobel. Vamos dar o contexto. Quem é esse cara? Quem é o Miguel Nicoleles? Ele era um médico aqui do Hospital das Clínicas e um belo dia ele recebeu um convite para trabalhar no laboratório de neurociências, se eu não me engano, na Carolina do Norte. E ele foi. E chegou lá, ele e um outro escocês, um cientista, resolveram estudar como que os macacos, uma macaca que ficou muito famosa, que é a Aurora, que foi a do estudo, se ela podia incorporar algum tipo disso, de um instrumento. Então eles botaram a Aurora para pegar um joystick, feito um braço, e botaram ela para receber uma recompensa toda vez que ela conseguia mexer direitinho. Tinha uma tela.
e passava umas bolinhas, e se ela acertasse o centro da bolinha, com quantas bolinhas ela acertasse, ela ganhava um suco de laranja. Ou seja, ela não estava mais tocando naquilo. Não, era através do instrumento. Ela tinha que entender que ela mexia o instrumento e ela acertava. Nossa, e aí, de tanto em tempo, ela ganhava o suco de laranja. Sei. É claro que ela só queria o suco de laranja. Mas, rapidamente, ela começou a saber o que ela tinha que fazer. Aí, o que se viu? Que ela tinha incorporado aquele braço. Aí se botou um óculos, eles botaram um óculos